Olá, pessoal! Quando eu morei no Brasil, eu descobri que tem uma comunidade dos russos em São Paulo, por exemplo. Mas só criando este canal que eu descobri que essa comunidade é muito maior do que eu imaginava. Tem estimativas de que há cerca de 3.000 imigrantes russos no Brasil, mas tem cerca de 1 milhão de descendentes das pessoas do Império Russo, da União Soviética e da Rússia. E hoje vamos falar sobre eles. Привет, друзья! Meu nome é Elisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo. Neste canal eu conto para você sobre a cultura russa e o idioma russo. E hoje vamos falar sobre uma comunidade específica dos imigrantes russos no Brasil. Mas antes, como sempre, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no meu canal, ligar o sininho para não perderem os próximos vídeos e me deixar um like caso vocês gostem deste vídeo. Também não esqueçam que você pode contribuir ao meu canal clicando no botão Valeu e também não pular a propaganda que faz diferença. Partiu! Brasil é um país incrível, feito de imigrantes de muitos lugares diferentes. E a Rússia, o Império Russo, a União Soviética não são exceção. Teve algumas ondas dessa imigração. Primeira onda no início do século XX, antes e depois da Revolução Bolchevique, quando as pessoas saíram da Rússia e foram para os lugares diferentes em busca de uma nova vida. Obviamente essa comunidade era bem menor do que das pessoas que foram para a Turquia, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, mas existiu. A segunda onda ocorreu durante e depois da Segunda Guerra Mundial, quando muitas pessoas da União Soviética se refugiaram no Brasil em busca de uma vida melhor. E a terceira onda ocorreu nos anos 90, logo após o colapso da União Soviética. Agora, eu já tenho um vídeo falando dos imigrantes pós-revolução, que eu vou linkar aqui, que eu acho bem interessante. E também tem um vídeo sobre Mikhail Gorbachev, que vai dar uma imagem melhor dos anos 90 na Rússia e por que existiu essa onda. Mas hoje o tema é diferente. Você, como um brasileiro que talvez nunca tenha visto um russo ou um descendente de russos no Brasil, talvez se surpreenda agora ao saber que tem uma comunidade bem grande dos que chamamos de velhos ortodoxos no Brasil. Às vezes chamam de velhos ortodoxos ou velhos crentes. Dizem que há entre 10 e 15 mil deles no país. E eles residem principalmente em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, mas também tem em Mato Grosso do Sul e em Goiás e outros lugares. Essa comunidade vive principalmente de agricultura, às vezes de pesca, e até hoje a maioria deles tem russo como língua materna. Então, o que são os velhos ortodoxos e por que eles fugiram do Brasil? Por que tinham que sair da Rússia? E, enfim, precisamos voltar um pouco na história. Então, a Rússia foi batizada como cristã no século X. Porém, muitos de vocês sabem que o cristianismo na Rússia é diferente do cristianismo no Brasil. Eu já tenho um vídeo explicando um pouco sobre as religiões na Rússia, que vou linkar aqui também. Naquela época, no século X, tudo era o mesmo cristianismo. Porém, no século XI aconteceu o Grande Cisma, ou chamado também como Cisma do Oriente, quando a igreja foi dividida entre católica e ortodoxa. Pela proximidade com a cultura bizantina, a Rússia herdou a tradição bizantina e se tornou cristã ortodoxa. Então, a religião ortodoxa se desenvolveu principalmente na Europa Oriental, incluindo a Rússia. No entanto, a gente está falando da época medieval, não era possível assim se comunicar e manter tudo padronizado, então a religião ia se desenvolvendo de umas formas um pouco diferentes e regiões diferentes. Até que no século XVII, um patriarca chamado Nikon, um patriarca moscovita, propôs uma série de reformas para padronizar
o jeito que a religião era praticada na Rússia. E isso gerou muita controvérsia entre os fiéis. Uma parte dos crentes acreditou que as novas reformas violavam os ensinamentos tradicionais da igreja, mas as reformas foram aplicadas e as pessoas que se opuseram a essas reformas passaram a ser chamados dos velhos crentes, velhos ortodoxos. Os velhos ortodoxos logo passaram a ser perseguidos pela igreja e fugiram para a Sibéria, onde eles podiam aproveitar de mais liberdade. Conforme a Sibéria foi explorada, né, as perseguições chegaram até lá. Na verdade, aconteceu mais depois da Revolução, e muitos desses velhos ortodoxos foram para a China. E nos anos 30, na China, eles passaram a ser perseguidos também, que resultou em expulsão de muitos deles do país. Agora, olha que coisa, né? São 3 séculos das pessoas perseguidas, né, praticando a fé deles. Enfim, depois da China, alguns desses imigrantes foram para a Austrália, enquanto outros voltaram para a Rússia ou foram para a América Latina, Argentina, Uruguai, Chile, até Bolívia, e o maior alvo, maior destino era o Brasil. Ainda se juntou com o incentivo do Brasil para os imigrantes europeus, para a chegada dos agricultores europeus. Então chegou esse monte dos velhos crentes no Brasil. Muitos se estabeleceram nas áreas rurais e se dedicaram à agricultura e à criação de gado. A maioria dos velhos ortodoxos, dos velhos crentes, ainda fala russo como língua materna e mantém as tradições culturais, usam a roupa típica, bem antiga, bem diferente para nós, e praticam os rituais religiosos dos antepassados. Eu ouvi falar que a maior comunidade reside no estado de Paraná. Cidades como Prudentópolis, Guarapuava, Curitiba, Ponta Grossa e Castro. Se você é dessa cidade, me avisa aí e me conte se você já encontrou um deles. Enfim, é isso aí. Essa é a comunidade, a maior comunidade dos russos, dos russófonos no Brasil, ativa até hoje. Eles falam russo e eles falam russo diferente, falam russo bem antiquado, assim, que para o nosso ouvido dos falantes de russo contemporâneo soa bem exótico. Existe um documentário que vou deixar na descrição, que não tem legenda em português, mas tem legenda em inglês, para quem entende, que eu acho que vocês vão curtir, caso vocês queiram saber mais sobre eles. Tem 2 episódios. A parte interessante é que hoje em dia o governo russo incentiva a volta dessas pessoas para as terras nativas, e muitos deles sonhavam em voltar. E o segundo episódio, ele é dedicado às famílias que voltaram, e inclusive no contexto atual bem complicado. E enfim, tem esses 2 documentários que vocês podem assistir caso tenham interesse. E prontinho! Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre isso. Eu sei que teve muita informação histórica, cultural, bastante coisa. Me contem se vocês sabiam sobre eles, já se deparou com eles, já ouviu falar deles. E não esqueça de se inscrever no meu canal, ligar o sininho para não perder os próximos vídeos e deixar o like caso você tenha curtido deste vídeo. Muito obrigada, спасибо, пока-пока!